Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Mais um quadro aqui, Aprendendo com a Bíblia. Hoje nós estamos em um outro tema, uma outra passagem, louvado seja Deus. E eu creio que vai ser para fortalecimento da tua vida, da tua casa, da tua família, da tua vida espiritual. Fica até o final da mensagem, da palavra de Deus. Compartilhe, tá bem? Tá bom? Compartilhe o link. Se inscreva no nosso canal. Não deixa de fazer isso. Se inscreva no nosso canal. E deixa seu comentário aqui também, tá bom? Louvado seja Deus. Está aqui comigo minha mãe, seu Evandro, como sempre, eles estão conosco, amém? A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Só lembrando, minha mãe está no Brasil, estou aqui um pouquinho longe, do outro lado do oceano, estou na Itália. Louvado seja Deus. Essa é uma gravação juntamente com minha mãe e com o seu Evandro, meu padrasto, obreiro da casa do Senhor. Então, compartilhe a mensagem. Eu tenho uma palavra de Deus maravilhosa e poderosa para a tua vida e para a nossa vida hoje, tá bom? O tema aqui da palavra de Deus hoje é o peso, marca bem esse tema, hein? O peso da permanência. O peso da permanência. É o tema, marca na tua cabeça, o peso da permanência. O que é permanência? É permanecer, continuar, não desistir, não parar, não desviar. É o peso de você permanecer no caminho do Senhor, naquilo que Deus te chamou, né? Então, eu quero que você fique até o final dessa palavra, porque vai ser muito edificante essa mensagem hoje aqui no quadro Aprendendo com a Bíblia. E ajude outras pessoas. Quando você compartilha, quando você se inscreve no canal, quando você deixa o seu comentário, você está evangelizando, você está sendo um discípulo de Jesus. Isso você vai aprender aqui nessa mensagem de hoje também. Você está sendo um discípulo. Embora eu estou falando aqui, mas você também pode ser um discípulo compartilhando, se inscrevendo, curtindo o nosso link, tá bom? Curtindo o nosso canal. Isso faz parte do evangelho, e de evangelizar e de você ser um discípulo da palavra de Deus. Aqui só comentando, é a palavra de Deus aprendendo com a Bíblia. Louvado seja o nosso Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Tarcísio. Eu não gosto de falar muito do meu nome, mas você sempre vai ver aí, tá bom? Louvado seja o nosso Deus. E para começar essa mensagem, né, da palavra de Deus, o peso da permanência, eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 31, 32 e 33, onde nós vamos meditar aqui nessa palavra e Deus vai falar tremendamente com você em nome de Jesus, tá bom? Versículo 31 de Evangelho de João, né, capítulo 8, está escrito assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes, olha, eu acabei de falar agora há pouco, que eu pedi para você memorizar, né? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 33, responderam-lhes: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Vou repetir o 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Até esse versículo 33 que é muito engraçado e também assim, me faz lembrar, daqui a pouco eu vou comentar aqui, tá? Me faz lembrar a pessoa que viveu de uma forma e foi transformado e se esquece, né? Quando eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém, né? Eles estão praticamente aqui que omitindo deixando de falar a verdade. Porque quem era eles antes da descendência de Abraão? Onde que eles viviam? Escravos de quem? De Faraó. E como que eles estão dizendo que não serviu a ninguém? Não servimos a ninguém. Eles serviam sim, porque eles eram o quê? Escravos de Faraó. Eles viviam presos. Eles tinham que obedecer ao rei Faraó.
Então aqui, por isso que a introdução aqui é o peso da permanência, né? Tem muitas palavras de Jesus, do nosso Salvador, que brilham como faróis em meio às tempestades da alma humana. Mas há algumas que são como espadas, né? Por isso que a Bíblia diz que a palavra é como uma espada de dois gumes, né? Tem algumas que são como espadas afiadas, que elas penetram, dividem e revelam o que está escondido dentro das pessoas. Como aqui esses fariseus aqui disseram que nunca serviram a ninguém, né? Como que não? Se eles eram os escravos no tempo de Abraão, né? Lá no passado eles serviram a Faraó, né? Então, os versículos que nós estudamos aqui, ou que vamos estudar aqui hoje, são desse tipo, né? Jesus falando a um grupo que cria nele, e é importante nós frisar isso, né? Que eles acreditavam, mas ainda assim eles os confrontavam. Eles acreditavam, criam que Jesus era o Messias, mas mesmo assim eles confrontavam Jesus. Por quê? Porque não basta crer de maneira superficial, né? Não basta isso, crer de maneira superficial. Tem que crer de alma, crer totalmente, né? E aqui ele está mostrando que a verdadeira liberdade não é uma sensação. Jesus mostra que não é uma sensação, né? Não é uma conquista política ou social, mas é uma condição espiritual que depende de quê? De permanecer. Permanecer com a verdade, permanecer com Cristo, permanecer no caminho, né? Conhecer e viver a verdade. Então nós estamos aqui em um tempo onde muitos dizem crer em Deus, né? Frequentar igrejas, carregar Bíblias debaixo do braço, repetir versículos decorados. Mas escute aqui, mas será que essas pessoas que fazem isso, que estão sempre na igreja, andam com Bíblia, memorizam versículos, será que eles permanecem na palavra de Deus? Será? Será que vivem como discípulos de Jesus, discípulos verdadeiros de Jesus? Ou será que, como esses judeus aqui, o texto aqui, se ofendem quando a palavra mostra que ainda eles precisam de libertação? Porque tem pessoas que fazem tudo isso, mas realmente estão precisando verdadeiramente ainda de uma libertação, né? O fato de estar na igreja, carregar a Bíblia, isso não quer dizer que não precisa de uma libertação, né? Jesus aqui não estava falando com os fariseus incrédulos nesses 3 versículos. Daqui a pouco nós vamos repetir de novo os versículos, tá bom? Jesus aqui não estava falando com fariseus incrédulos, nem com romanos pagãos, nem com romanos pagãos. Jesus estava falando com judeus que acreditavam nele, que criam nele. E isso nos mostra que há níveis de fé. A fé superficial, que é aquela que é só a superfície, né? Inicial, que aquele que se encanta com os milagres, né? Vê os milagres, ele se encanta com os milagres, se encanta com os ensinos, se encanta com as bênçãos que chegam, né? E tem aquela outra fé que se aprofunda, que é aquela fé que permanece. Aquela fé, tem aquela outra fé que resiste ao tempo, resiste às provas quando vem, como veio a prova contra a vida de Jó, resiste às perseguições quando somos perseguidos, resiste ao silêncio de Deus quando Deus não quer responder, ele resiste, ele permanece firme, sem se desviar, sem desistir. Essa é a fé que eu estou acabando de falar para você, essa é a fé que Jesus está buscando hoje na sua vida, e é a fé que Jesus estava buscando naquele dia lá, quando ele relata esses 3 versículos com os judeus. Quando ele diz assim, o Senhor Jesus, quando ele diz assim, se vós permanecerdes na minha palavra, né? Jesus aqui, ele está abrindo uma porta. Jesus aqui está dizendo, vocês começaram bem, mas agora precisam seguir adiante. Não é só começar. Você tem que começar e seguir adiante dessa forma. Vocês precisam provar que essa fé não é só uma fé de emoção.
ou uma fé de momento, mas é uma decisão contínua, porque a gente vê nos dias de hoje uma fé que é motiva. Pessoas se batizam por motivação, pessoas têm fé porque viu um milagre acontecendo, né? E não é essa fé que Jesus está procurando. Ele está procurando uma fé que seja constante, contínua, porque muitos ali creem por um tempo até algo, né, os contrariar. Já viu esse tipo de pessoa? Eles acreditam em Deus até algo contrariar, até quando vem a tempestade. Quando vem a primeira tempestade, você sabe se aquela pessoa cria mesmo em Jesus uma fé contínua, né, uma raiz aprofundada, ou se ela só crê numa superfície, numa parte superficial, a parte de cima. Né? Jesus não procura esse tipo. Né? Jesus quer uma fé que seja contínua. Né? Até que a palavra os confronte, vamos dizer assim. Quando a palavra confronta alguém também, ele acaba se desistindo, ou contraria aquilo que ele quer, né? Ou até que a cruz torne pesada demais para ele também. Ele pode desistir, parar. Então isso não é uma fé contínua, isso não é uma fé permanente. E se você não está permanecendo, você tem que permanecer na fé. Os judeus aqui, do texto aqui que eu acabei de ler para você, eles acreditavam em Jesus. Eles acreditavam, os judeus acreditavam, mas eles não aceitavam ouvir que estavam presos. Eles estavam presos. Daqui a pouco você vai saber. Né? Eles reagiram com orgulho. Olha o que eles falaram para Jesus. Nunca servimos a ninguém. É aquilo que eu falei para você no início do vídeo. Os judeus falaram assim, nunca servimos a ninguém. Eles estavam ignorando a sua história de escravidão no Egito. Lá atrás, quando eles estavam escravos no Egito, quando eles estavam no cativeiro da Babilônia, né? Ou até mesmo na política de estarem sob o domínio romano naquele tempo. Então eles estavam sim presos, mas eles ocultavam isso. Dizia que não, que eles estavam livres. Quantos também hoje, nos dias de hoje, quantos também vivem assim? Estão presos na mentira, estão presos na escravidão do engano, estão presos no orgulho, na ignorância, né? Espiritualmente cegos, achando que são livres, estão amarrados por traições, estão amarrados por pecados ocultos, né? Amarrados por religiosidade, que a religiosidade hoje está matando muita gente, a religião, né? Religião que não transforma ninguém, que não muda ninguém, porque quem muda não é religião, quem transforma não é religião, quem muda, quem transforma é a palavra do Senhor Jesus Cristo, é a palavra do Espírito Santo, é o arrependimento, é isso que transforma, isso que muda. Religiosidade não muda ninguém. No versículo 31 aqui, olha que Jesus falou. Se vós permanecerdes na minha palavra, é Jesus que está falando, não é o pastor Tarcísio, está escrito. Aprendendo com a Bíblia. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Verdadeiramente. Quer dizer, Jesus está dizendo, não é uma mentirinha, não é uma brincadeira, não é falsidade. Vocês são discípulos se vocês permanecerem na minha palavra. Não tem como ser discípulo de Jesus se você não está na palavra, se você não permanece na palavra. Jesus estabeleceu aqui uma condição nessa palavra. Permanecer, essa é a condição. Isso fala do que quando você fala de permanecer? Isso fala de constância. Isso fala de resistência, de você resistir, né? De continuidade, de você não parar, de continuar sendo aquilo que você foi no primeiro amor, quando você conheceu Jesus. Não é suficiente você ouvir a palavra uma vez, ou aceitá-la por um tempo, né? O verdadeiro discípulo vive nela, na palavra. O verdadeiro discípulo se alimenta dela, da palavra. O verdadeiro discípulo anda conforme ela, a palavra, e como a palavra diz. Muitos querem os benefícios. Muitos querem os benefícios do reino, vamos dizer assim, mas não querem carregar a cruz do discipulado.
Não quer. Discípulo não é eu, pastor Tarcísio, não é bispo, não. Discípulo é todos aqueles que são chamados, todos aqueles que se converteram, todos aqueles que aceitaram Jesus. Por isso que a palavra diz, ide fazei discípulos. Né? Jesus falou, ide fazei discípulos, no meu nome. Então você é um discípulo de Cristo. Então, muitos querem os benefícios do reino, mas não querem carregar a cruz do discípulo, a cruz do discípulo. Querem as promessas, mas não querem o compromisso de fazer o discipulado, o compromisso de levar a palavra de Deus, o compromisso de levar com seriedade, não é levar a palavra de qualquer jeito, mas é uma palavra de Deus dentro daquilo que a Bíblia está ensinando, do Espírito Santo. Não é de qualquer forma, não é com mentira, não é com engano, não é com falsidade. Isso não é evangelho, isso é levar um povo para o inferno. Porque a verdade é levar, o discípulo levar a palavra da verdade, com sinceridade. No versículo 32, vai dizer assim o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele fala no 32. E conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Então essa é uma frase da mais citada da Bíblia. Todo mundo sabe essa frase. Todo mundo conhece. Mas, muitas das vezes, mal compreendida. Mal compreendida. A verdade, ela liberta? Sim, a verdade, ela liberta. Mas que verdade? Né? Que verdade? E como conhecê-la? Porque ele está falando, conhecereis a verdade. A verdade aqui não é um conceito fisiológico, filosófico, vamos dizer assim, fisiológico não, filosófico. Né? A verdade aqui é Cristo. Ele mesmo disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi Jesus que falou em João 14,6. Eu sou a verdade, não sou o caminho, a verdade e a vida. E conhecer, você, meu irmão, minha irmã, conhecer na linguagem bíblica, né? Não é apenas saber ali ver, não. É você experimentar. É você se relacionar com a palavra. É um conhecimento que transforma. É olhar para Jesus e entender o que o Senhor Jesus fez, né? E se submeter ao que Ele nos ensina. E permitir que isso nos liberte do pecado, que isso nos liberte da mentira, que isso nos liberte do engano, que isso nos liberte do medo, que isso nos liberte da ilusão desse mundo que nós vivemos aqui. Esse mundo falso, mundo de mentira, mundo de engano, mundo que jaz do maligno. No versículo 33, meu irmão, está escrito assim, minha irmã. Irmão e irmã. Somos descendência... Agora eu vou voltar naquele ponto. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Olha aí. Lembra que eu falei no início? Que os discípulos respondendo a Jesus? Porque Jesus falou aquela frase, conhecer a verdade e você ser libertos, né? E a verdade vos libertará. Eles responderam assim, não, nós somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles estavam dizendo que eles não eram, que eles não eram livres, né? Que eles eram livres, né? Que eles não eram presos. Aqui nós vemos uma barreira nesses homens, os judeus, a barreira do orgulho. Orgulho é orgulho religioso. Orgulho religioso, religião. Eles aqui se escoram em sua herança, né? Eles se escoram na sua história. Eles se escoram nos seus ritos. Para quê? Para dizer que não precisavam de libertação. Não precisavam de libertação. É como muitos dos dias de hoje, né? É como muitos nos dias de hoje. Muitos dizem assim, pastor, fulano, eu nasci na igreja. Meu avô era pastor. Eu já fui batizado, meu irmão. Mas Jesus, ele não está interessado na genealogia espiritual. Ele está olhando para quê? O coração. E quem não reconhece que precisa de libertação, quem não reconhece isso, libertação da mentira, do engano, da falsidade, do fingimento, de tantas coisas, quem não reconhece que precisa dessa libertação, vai sempre permanecer escravo na mão do inimigo.
Sempre. Nunca tem libertação porque não reconhece que ele precisa. Porque a gente tem que reconhecer que precisa de uma libertação. Eu pastor Tarcísio, eu reconheço que permaneço de libertação sempre. Libertação do orgulho, libertação da soberba, libertação do olhar, do pensamento, de tudo. Eu preciso. Eu não posso olhar com meus olhos e dizer, já fui batizado, eu não preciso de nada. Eu preciso de libertação. Você também precisa de uma libertação. Vou dar uma história comparativa aqui. A prisão de ouro, tá bom? Imagina um homem que vive em uma mansão. Esse homem ele tem um conforto, ele tem um luxo, esse homem ele tem empregados, ele tem banquetes diários. Mas o que esse homem ele não sabe é que essa mansão que ele tem, essa mansão, ela tem grades invisíveis nessa mansão onde ele vive, esse milionário, vamos dizer assim. Ele não pode sair, porque é uma prisão espiritual, invisível, que impede ele de outras coisas. E toda vez que ele tenta alguma coisa, algo impede ele. Ele pensa que é livre. Ele pensa que é livre porque ele tem dinheiro, ele tem mansão, ele tem empregados. Ele pensa que é livre. Afinal, ele pode fazer tudo o que ele quiser lá dentro. Mas vou dizer para você, na verdade, esse homem ele está preso. Preso. Um dia alguém o visita e diz para ele assim, você precisa ser liberto. Esse homem rico. E ele se ofende. Porque ele tem dinheiro, tem empregado, ele tem tudo. Aí ele diz, eu sou rico. Eu tenho tudo. Mas não percebe, ele não percebe que está preso em um lugar bonito. Um lugar bonito, que ele tem tudo. Mas é um lugar que é limitado. É limitado, é só aquele lugar da riqueza dele, é só até ali. Assim, é muita gente hoje. Vive em prisões de ouro. Conforto, sucesso, religião, aparência. Mas o espírito dele, a alma dele, o espírito está cativo, está preso. A mente está cega. E só a verdade pode abrir essa cela. Somente a verdade. O diabo, o inimigo, ele trabalha exatamente nesse ponto. Exatamente nesse ponto. Enganando as pessoas sobre a sua verdadeira condição espiritual. O diabo, ele quer que a pessoa acredite que estão bem, que estão livres, que não precisam mudar. Não precisa mudar não, fica assim mesmo. É assim que o diabo vai fazer. O diabo, ele adora quando alguém se torna religioso. O diabo, ele adora quando alguém não se torna discípulo de Jesus. Quando alguém frequenta um culto, mas não vive a palavra que é pregada dentro da igreja pelo Espírito Santo. O diabo adora isso. Quando canta hinos, mas guarda rancor no coração. O diabo gosta disso. O diabo gosta da mentira, o diabo gosta da inveja, da pornografia, do adultério no coração. Isso que o diabo gosta, meu irmão. O diabo é especialista em vestir a escravidão de liberdade. Você está entendendo? Ele coloca a escravidão como fosse uma liberdade. A pessoa acha que está liberta, mas é invejosa. A pessoa acha que está liberta, mas é pornografia. Ela acha que está liberta, mas tem adultério no coração. Ela acha que está liberta, mas ela tem inveja. Ela acha que está liberta, mas tem mentira. Ela acha que está liberta, mas tem rancor, mágoa no coração. Guarda isso no coração. E o diabo gosta disso. O diabo é especialista em vestir escravidão nas pessoas. Escravidão de liberdade. Acha que está livre, mas na verdade está presa. Você pode fazer o que quiser. O diabo diz bem assim, você pode fazer o que você quiser. Isso é liberdade. Ele fala mesmo assim. Mas no fim, o que parece a liberdade é mais uma corrente que o diabo está colocando sobre a sua vida. É mais uma corrente que precisa ser quebrada pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Enquanto a gente ministra para você com antecedência, para você se livrar do inimigo, um alerta para você se livrar do inimigo,
o inimigo está atacando de outra forma. Então se liberte, meu irmão. Se liberte. A Bíblia vai dizer para nós, né, como eu já disse, o diabo é especialista em pegar a escravidão e colocar como uma liberdade. A pessoa acha que ele está livre, na verdade está mais do que escravo, é mais uma corrente que está amarrando ela. A Bíblia vai dizer para nós aqui, para não ficar nas minhas palavras, que isso aqui é aprendendo com a Bíblia, o mundo jaz do maligno. O mundo jaz no maligno. Não é do, é no maligno. Isso significa que o sistema que nos cerca hoje está programado, vamos dizer assim, para aprender. Porque o mundo é do maligno. É só quem permanece na palavra pode discernir e resistir a isso. Só quem permanece na palavra e quem está no Espírito. Agora eu pergunto para você, você que está ouvindo essa mensagem, de longe, de perto, não sei aonde está chegando, eu pergunto para você nesse momento. Agora, você permanece na palavra de Deus? Ou apenas você visita a palavra aos domingos? Outra pergunta que eu faço para você, você é discípulo de Jesus? Ou você apenas é simpatizante do nosso Salvador, Senhor Jesus? Simpatizante. Só simpatizante, não é um discípulo. Você conhece a verdade? Ou apenas você ouviu falar da verdade e você não conhece? Comente aqui no comentário. Não estou brigando com você não. Eu já confessei para você que eu preciso de libertação. E eu sou pastor. Não sou arrogante, não sou orgulhoso. Isso é o que eu penso. Mas eu sempre vou declarar para Jesus, eu preciso do Senhor em todas as áreas da minha vida. Tanto para libertação, quanto para qualquer outra coisa. Para respirar, para andar, para falar. Comente aqui embaixo, no YouTube, aqui, no nosso canal. Quantas vezes você, meu irmão, minha irmã, quantas vezes você já reagiu como aqueles judeus que eu acabei de falar aqui, que não precisa, né? De que nós vamos se libertar? Te ofendendo quando alguém diz assim para você que você precisa de mudar, que você precisa se libertar de algo. Quantas vezes você já reagiu como aqueles judeus? Talvez você esteja dizendo nesse exato momento nessa mensagem, mas eu já sou crente há 10 anos, já sou crente há 20 anos, já sou crente há 30, já sou batizado. Jesus te responde nessa mensagem, aqui agora, permaneça na minha palavra. Talvez você diga, eu já fui batizado, eu sou dizimista. Jesus te responde, seja meu discípulo de verdade. Talvez você está ouvindo essa mensagem e está dizendo, pastor, mas eu já sou da descendência espiritual de homens e mulheres de Deus. Jesus está te respondendo dentro dessa mensagem. Conheça a verdade e ela te libertará. Meu irmão, minha irmã, esses tipos de palavras, de mensagem, que nós não aprendemos com a Bíblia, não é fácil de ministrar. Eu sei que surte um grande efeito e vários tipos de pensamento, vários tipos de questionamento. Mas a Bíblia diz que a liberdade que Jesus oferece não é uma liberdade para viver como você quer, não é liberdade para viver como eu quero. É liberdade do pecado, é liberdade da culpa, é uma liberdade da escravidão da carne, é uma liberdade que nos aproxima do Espírito Santo de Deus. É uma liberdade que nos santifica, que nos faz dizer não, não aos que antes dominavam a nossa vida. A mentira, os enganos, é dizer não, isso não pertence mais a mim. Essa liberdade, ela traz paz. Essa liberdade, ela traz clareza para a sua vida. Essa liberdade, ela traz autoridade espiritual quando você confronta o diabo na tua vida. Mas ela tem um custo, essa liberdade. Ela tem um custo, não é assim não. Ah, pastor, tudo é de graça. Não, é de graça, você não paga em dinheiro, mas ela tem um custo. Qual que é o custo, pastor? Eu vou falar para você qual que é o custo. O custo é de você
negar a si mesmo, de você abandonar o velho homem, de você lutar contra o sistema desse mundo. Esse é o preço que você tem que pagar. Só para nós terminarmos aqui, não se engane. Não se engane. Há muitos hoje com a Bíblia na mão, andando para cima e para baixo por aí, mas com o coração longe de Deus. Estão dentro da casa de Deus, andam com a Bíblia na mão, mas estão longe de Deus. Há muitos que dizem Senhor, 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 mas eles não fazem a vontade do Pai. Não fazem. E Jesus nos chama a um discipulado verdadeiro, um discipulado profundo e constante. Aquele que Jesus ensinou, ide e fazei discípulos, né? E no meu nome expulsarão os demônios, no meu nome precisarão ser, fazei discípulos, batizai-vos no meu nome, é batizar no nome de Jesus, do Espírito Santo. Eu batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é batizar e fazer dele um discípulo, um seguidor de Cristo, onde ministra a verdade. Você está entendendo, meu irmão? Jesus não quer administrador. Jesus não quer seguidores, como eu estou pedindo seguidores aqui no grupo, como eu peço para você se admirar. Não, Jesus não está pedindo isso não. Ele não busca, o Senhor Jesus não está buscando aplausos e palmas de ninguém não. Você sabe o que Jesus está buscando dentro de mim e em você nesse momento? Jesus está buscando frutos. Ele busca frutos. E qual é o seu fruto? Pelo fruto conhecereis a árvore. Qual é o seu fruto? Se hoje você, meu irmão, minha irmã, ao ouvir esta mensagem, você se sente que há área na sua vida aonde você está preso, não rejeite essa verdade que está sendo ministrada para você. Não rejeite. Essa mensagem ela não veio para te acusar de nada, porque não estamos no intuito da palavra, não é acusar. Quem acusa é o diabo. Essa mensagem não veio para te acusar, para te destruir. Essa mensagem veio para te libertar. Essa mensagem veio para te salvar. Mas a libertação só acontece, meu irmão, minha irmã, quando você se humilha, quando você reconhece e quando você permanece na palavra de Deus. Não é eu que vou mudar você. Não é Jesus, é você mesmo que tem que fazer a sua parte. É você que tem que aceitar a verdade para você ser liberto. Amém? Eu vou deixar por aqui, vou encerrar por aqui, que já estamos com 32 minutos, não fica muito longo, e nós se encontramos no próximo áudio. Que essa mensagem venha falar forte ao teu coração e que essa mensagem venha transformar a tua vida em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus? Para nós terminarmos. Senhor Jesus, Deus amado e santo, hoje, meu Pai, me coloco diante da tua presença com humildade e referência, meu Pai. Meu Deus, reconhecendo, meu Deus, que só a tua palavra tem poder para transformar e libertar. Meu Deus, tu disseste que se permanecer, meu Pai, na tua palavra, seremos verdadeiramente seus discípulos, ó Pai. Por isso, meu Deus, eu te peço, meu Pai, dá, Senhor, um coração firme, constante e obediente. Meu Deus, que eu não seja apenas um ouvinte. Fala para Deus assim. Fala assim, Senhor, que eu não seja, meu Deus, apenas um ouvinte, mas que eu cumpra, meu Pai, praticamente a palavra do Senhor. Mas, meu Pai, que eu seja um praticante fiel da tua verdade. Fala para ele assim, Senhor, me livre, meu Deus, das prisões que os meus olhos não conseguem ver. Fala para ele assim, meu Deus, me liberta, meu Deus, de toda mentira, me liberta do orgulho espiritual, me liberta da religiosidade, do vazio. Meu Deus, que eu não confie nas minhas próprias forças ou títulos, mas que eu dependa, meu Pai, unicamente da tua graça e do teu Espírito Santo. Fala para ele assim, Senhor, eu quero te conhecer de verdade. Revela a mim, Senhor, os teus caminhos. Fala para ele assim, para o Espírito Santo que está te ouvindo. Fala assim, Senhor Espírito Santo, ensina-me a viver como um verdadeiro discípulo, a permanecer mesmo quando for difícil e a seguir mesmo quando a cruz for pesada.
Senhor, guarda a minha mente das ilusões do diabo, do inimigo, e fortalece o meu espírito com a tua verdade. Que a liberdade que vem de ti, Senhor, se manifeste em cada área da minha vida, no meu pensar, no meu agir, no meu falar, no meu servir. Meu Deus, eu te entrego tudo o que sou e declaro que só a tua verdade pode me libertar plenamente. Que a tua palavra vive em mim, hoje e todos os dias. Em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, nós oramos. Amém e amém, Jesus.